Meus queridos e amados irmãos, eu já quero vos cumprimentar nesta manhã chuvosa, maravilhosa, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Com muita alegria estarmos juntos para mais um momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, quero fazer um pedido a cada um de vocês que participam conosco desse momento tão ímpar que é a reflexão diária da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma repaginada no nosso canal, como os irmãos já devem ter percebido, e eu peço aos meus queridos que aqueles que acompanharem as nossas lives, inscrevam-se no nosso canal, porque todos os dias nós teremos aqui, como os irmãos já sabem, reflexões diárias da Palavra de Deus, referente a temas importantes do cristianismo. E cada dia tem uma palavra direcionada com um tema contundente da vida cristã, com as disciplinas sistemáticas e teológicas, e que os irmãos possam estar enviando para seus familiares e amigos. Certamente alguém poderá estar desejoso, com a alma abatida, a alma aflita, em receber uma porção bíblica diariamente. Muito bem, meus queridos. Vamos fazer a leitura de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de número 37, que tem o seguinte tema: Bem-aventurados são os crentes, vigilantes na vinda do Senhor Jesus. Bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tema está de consonância com o tema da nossa lição de domingo, que é voltados os olhos para a bendita esperança. É o dever que nós temos, cada um, de estarmos atentos, esperando a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. E eu já quero ler a prédica bíblica desta manhã, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Meus queridos e amados, que passagem maravilhosa para a igreja do Senhor, que nos deixa mais felizes ainda e mais esperançosos do retorno, da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos deixam mais felizes e mais atentos à segunda vinda do Senhor, porque ele, na passagem bíblica, tem a palavra bem-aventurados. Felizes são aqueles. Temos algumas classificações de pessoas. Primeiro, nós, os servos, os quais, quando o seu Senhor, e temos um Senhor, e este Senhor dá a entender pela passagem bíblica que ele está fora, e a passagem bíblica diz: quando este Senhor vier e achar os seus servos, os quais ele deixou aqui vigiando, alerta, com atitude de verdadeiros soldados fiéis. Aí o versículo diz que em verdade vos digo que este Senhor se cingirá, se preparará e os fará assentar os servos na mesa, e chegando-se os servirá. Dá a entender também que haverá uma recepção para estes servos. Haverá uma festa preparada. Haverá algo esplendoroso aos nossos olhos que nós não imaginamos. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que o homem não viu,
aquilo que o homem não ouviu, aquilo que não desceu ao coração dos homens, é exatamente isso que está preparado para aqueles que o Senhor tem deixado aqui e que se encontram vigilantes, esperando a vinda gloriosa deste Senhor. Mas, diga-se de passagem, meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias em que muitos têm perdido a sua fé e a sua esperança. Nós estamos vivendo dias em que muitos têm abandonado a sua fé, porque a aflição tem chegado de tal maneira, de forma tão ferrenha, que faz nos últimos dias a muitos abandonarem a fé e esquecerem desta promessa gloriosa que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que na vinda do nosso Senhor, diz a prédica bíblica, esse Senhor se cingirá e nos conduzirá a uma grande mesa. E ali Ele nos servirá. Nós seremos servidos, meus queridos, pelo Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Meus queridos, mas muitos já têm deixado essa esperança de lado. E o próprio Jesus Cristo, Ele nos advertiu. No capítulo 18 de Lucas, no seu primeiro versículo, nos diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí o Senhor conta a parábola do juiz iníquo, qual aquela senhora insistentemente bate na porta daquele homem incrédulo. Mas o que me chama bastante a atenção é que no versículo 8, o próprio Jesus, ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que é que, meus queridos, podem analisar nesta manhã? Porventura, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? Ou seja, será que ainda existirá alguém hoje esperando a volta do Senhor? Será que os servos a quais Ele deixou aqui estão vigilantes, com os olhos voltados para a bendita esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que Jesus, nesse grande dia, Ele encontrará fé na terra? Quantos desistiram? Quantos abandonaram? Quantos ficaram para trás nesta caminhada? Porque a palavra diz que essa caminhada ela não é fácil. Porque a porta a qual você vai passar, o qual nós passamos, ela é estreita. E o caminho também ela é estreita. Porque a estrada larga, muitos passarão por ela. Mas também essa estrada larga das facilidades que o mundo oferece, essa estrada também ela é a estrada da perdição. É a estrada que depois que você entra por ela, se esse Senhor chamado Jesus Cristo, Salvador dos homens, não tiver compaixão, você jamais retornará da estrada larga. Mas Jesus Cristo, Ele nos deixa o mapa da vitória. E Ele constantemente nos adverte o porquê que Ele diz: porventura, quando o Filho do Homem retornar a essa terra, encontrará fé no meio dos homens? Aí se nós formos para o capítulo 24 de Mateus e o versículo 12, Jesus Cristo dá o porquê do esfriamento da fé da humanidade hoje. E Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado, a multiplicação da desobediência, a multiplicação do engano, a multiplicação da miséria, a multiplicação dos filhos que não honram mais os seus pais e as suas mães, a multiplicação daqueles que estão sendo ceifados precocemente da terra
por desobedecerem a santa palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará na terra. Mas aí o Senhor diz ainda no versículo do mesmo capítulo, versículo 3: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O caminho não é fácil, o caminho é difícil, de muitas lutas, mas se você perseverar até o fim, você será salvo. E o tema que nós lemos que diz que bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor Jesus. Quanto ao termo bem-aventurado, nós vamos ver largamente no capítulo 5 de Mateus, quando começa o Sermão do Monte pelo próprio Senhor. E esse tema bem-aventurado diz respeito à vida cotidiana, ao servo que serve ao seu Senhor. Mas nessa passagem de Lucas que nós fizemos, aqui essa passagem ela é exposta como uma ideia contrária. Não é mais o servo servindo ao seu Senhor, mas o Senhor que servirá ao servo. Ou seja, encontraremos aqui uma ideia de recompensa do Senhor para com o seu servo, pela sua fidelidade, pela sua fé mantida, pelas lutas enfrentadas. Mas quero dizer para nós nesta manhã, que esta festa a qual o Senhor nos servirá, o nosso Senhor o qual nós estamos esperando, essas maravilhas, isto não está em foco o que possuiremos, embora isso também faça parte de nossa herança, mas sim o que seremos, isto é, filho do Deus Altíssimo, que nos conduzirá para a glória, transformados em seres muito mais exaltados do que os próprios anjos, verdadeiros filhos de Deus, como está escrito na epístola de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4, que nos diz o seguinte: pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapados da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus queridos, Jesus Cristo, pelo seu bendito amor, pela sua fidelidade, Deus, pelo seu inexplicável amor, nos livrou da corrupção que há no mundo. E nós hoje fazemos partes, nós somos participantes da glória do Senhor. Nós somos participantes da natureza divina de Cristo. E este grande dia se aproxima, a grande festa de galardoação da sua igreja já se aproxima. Jesus está às portas. Em brevemente nós ouviremos a trombeta do Senhor nos ares, chamando a sua igreja, assim como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, aqueles que estão dormindo, aqueles que já morreram, que já partiram dessa terra com Cristo, ouvirão primeiro o zunido da trombeta e esses serão arrebatados para se encontrar com o Senhor. E nós que estamos vivos simultaneamente, nós não precederemos aos que morreram, nós teremos a segunda oportunidade, dos quais aqueles que já deram a sua vida pelo Evangelho. E nós, se tivermos essa graça de estarmos vivos, nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o nosso Senhor. Meus queridos, que esta palavra sirva de alento e de alerta para nós e para mais alguém. Replique essa live, multiplique, compartilhe com os parentes, com os amigos, faça com que as pessoas nos últimos dias recebam o alerta do Espírito Santo. Não importa a forma, um simples folheto, uma literatura, uma mensagem escrita nos grupos sociais, uma live falando que Jesus é bom, mande para alguém, para que nós possamos
é multiplicar a palavra do Senhor, para que eu e você nós estejamos livres do sangue daqueles que nos rodeiam. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. O nome do nosso canal é Teologia para a Vida, e o Momento EBD faz parte desse canal. Inscreva-se e dê o seu like, para que nós possamos atingir mais pessoas, para que mais pessoas sejam evangelizadas. E todos os dias nós estaremos aqui com a reflexão diária do Momento EBD. Tenha um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor. E amanhã, se esse Deus permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.